Oi, gente, muito bom dia. Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e vim aqui com mais uma história sistêmica nesse quadro aqui no meu Instagram, @eliconstelar, para que vocês possam entender como acontece dentro das constelações, né? Esse campo de cenas que está no inconsciente do paciente e que a consteladora revela tudo isso, né? Faz essa leitura do inconsciente e através das frases libera dores, traumas, movimentos que estavam interrompidos dentro da pessoa, paralisando a vida dela e fazendo com que o fluxo de vida não aconteça. E todos nós temos um desejo profundo na nossa alma de sermos felizes, né? Em todas as áreas da nossa vida. É claro que muitas vezes a gente vai conseguir ser mais pleno em uma área do que na outra. Mas é assim mesmo, né? O ser humano, ele tem muitas vidas. Então dá para, em muitas vidas, viver várias realizações, vários sonhos, vários desejos. Mas que a gente pode sim, nessa vida, abrir um campo de energia no nosso coração e no nosso pensar, ampliando a nossa visão através da filosofia do nosso mestre Bert Helling. E hoje eu trago uma história para vocês que me deixou bem curiosa, né? Porque foi mais do que uma constelação. Eu também tô tendo uma egrégora nas minhas constelações do registro arcástrico, né? Então chegou um momento que eu falei assim, gente, isso daqui tá além da constelação, tá um pouco mais. Então vamos ver o que é que isso vai revelar. Eu deixei me entregar totalmente no movimento da alma para saber em que ponto a constelação iria me dizer e trazer para minha intuição o foco que estava misterioso demais para poder eu chegar na verdadeira dor do paciente, da minha paciente, e dizer para ela, é isso aqui que está fazendo você truncar na sua vida, né? Então, muitas vezes, os movimentos são tão inconscientes porque as atitudes das pessoas são sutis. E isso também revela a sutileza das personalidades dentro de uma constelação familiar. Então vamos lá, gente. Senão eu passo o dia todo aqui falando com vocês, porque eu adoro falar sobre a constelação familiar. Essa minha cliente, que eu vou chamar de Maria, ela trouxe ela trouxe uma cartinha que ela representava essa daqui. E ela trouxe um foco que ela disse que ela não tem dificuldade em atrair homens, em atrair namorados, um paquerinha. Ela não tem dificuldade. A dificuldade é deles assumirem ela. Eles acham ela maravilhosa, espiritualizada, uma pessoa muito inteligente e muito autônoma, profissional. Acham o máximo, mas não assumem essa pessoa. E ela disse, eu não sei porquê, já tive várias pessoas e pessoas que alguns bacanas, outros nem tantos, né, em termos de persona, mas que simplesmente não me assumem. E depois que a gente encerra, quando eu vejo, ele assume uma outra pessoa. Eu falei, então tá. Então vamos entender isso, né? Ela trouxe essa, e essa daqui ela trouxe o foco de uma criança. E eu falei, gente do céu, na linha do tempo, né? Se a gente puxar, gente, ó, daqui onde está meu dedo, puxar uma linha do tempo, o foco está no passado, ela está no presente. Eles estão dentro de um campo energético que já aconteceu, um não toca mais o outro. Mesmo que eu junte essas cartas, ela olha assim para esse foco, para essa dificuldade dos homens não assumirem. Se são os homens que não assumem, tem alguma coisa a ver com o pai. Foi isso que eu pensei. Mas aí vamos lá. Então eu usei uma das minhas técnicas. Quem faz formação comigo 100% online, supervisão com constelação
familiar online com bonecos com o método Elisângela Barbosa, sabe do que eu vou estar falando aqui. Eu pedi para ela trazer uma carta para eu saber um movimento aqui. Eu usei uma das técnicas. E ela trouxe essa carta. Ela olhava para essa daqui. Muitas vezes na constelação, aquela pessoa que a gente pensa que é você não é você. É outra pessoa dentro do teu sistema. Então eu pedi para ela trazer, eu usei uma outra técnica e pedi para ela trazer outra carta. E deu essa carta aqui. Então eu comecei a conversar com ela, como é que foi a relação da mãe dela. Ela disse que foi uma relação muito difícil, que a mãe dela era uma mãe que olhou para ela e viu ela muito parecida com o pai. Então houve uma exclusão de forma como um sentimento transferido para aquela pessoa, para aquela criança, né? Então foi uma relação muito difícil e durante muito tempo ela se sentiu muito só mesmo. E eu falei assim, bom, então agora eu tenho que descobrir quem é esse foco. E eu pedi assim, bom, já que os homens não assumem, vamos ver se é esse pai que não assume. Pedi para ela trazer a mãe do pai dela. E ela colocou a mãe do pai dela aqui. Ela sem saber que eu iria transformar essa carta no pai dela. E eu pedi para trazer o pai do pai dela. E ela colocou aqui. Então, muitas mulheres. Tinha algo aí que o pai dela tinha dificuldade com mulheres. E aí eu perguntei, como é que foi a relação do seu pai com a mãe dele? E ela disse, a mãe dele abandonou ele. Mandou ele sair de casa, saia daqui, vá-se embora. E ele foi para o mundo, sem rumo. E ele foi para esse mundo. Então, esse homem já vem com um movimento dentro dele de não olhar, de não saber lidar com o feminino, de truncar com o feminino, né? E ela me falou também que muitas vezes escutou demais da mãe de que o pai dizia que essa filha não é minha. Porque na hora que eles se separaram, a mãe dela ficou grávida. E depois chegou para ele e disse, olha, eu estou grávida. E tinha sido um reencontro. Ele falou, não, ela não é minha filha. Então, já começou todo o movimento daí, né? De forma inconsciente, dessas memórias uterinas dela. E eu pedi para ela trazer uma carta. Eu coloquei essa força aqui. Quem conhece o meu curso sabe que essa força é uma força muito... Eu falei para ela de uma intuição muito espiritualizada que sustentou ela em todo esse movimento, tanto vamos usar, de uma ausência ou abandono do pai, como também dessa ausência materna. Então, ela foi uma pessoa que ela foi acumulando dentro dela, do corpo dela, muitas doenças. E chegou um ponto que quase ela morre mesmo de tanta doença. E eu considerei essa força aqui uma força espiritual. E eu falei assim para ela, quem te sustenta é a tua espiritualidade. E ela falou, é verdade, Elisângela. Quem me sustenta é a minha espiritualidade. E aí eu fiz ela olhar para essa espiritualidade, né? Que é verde igual a ela e dizer, né? Vocês me sustentaram viva. Muito obrigada. Eu sou grata ao meu pai por ter me dado a vida e sou grato à minha mãe por ter me dado a vida. Eu fiz esse movimento aqui, gente, o movimento dela se colocar no lugar da própria mãe. Então eu transformei essa daqui a mãe e essa daqui a avó, para onde a mãe dela e a avó dela se olham, né? E eu falei para ela, diga mais uma vez, né? Quem me sustenta viva são vocês. A espiritualidade. E ela chorou bastante, né? E ela trouxe uma força muito bonita. E daí eu virei essa carta para frente, mas a minha alma ainda estava incomodada porque, né? Porque eu ainda não tinha conseguido, ao meu ver,
trazer o foco, por que que os homens não assumem? Mesmo eu sabendo aqui que o pai já tinha dito isso, né, não é minha filha, que a mãe de alguma forma já tinha feito essa transferência de sentimento do pai para a filha. Eu vi que esses dois sistemas não se juntaram durante todo o processo de vida dessa pessoa, dessa minha cliente, né? Aqui existe um espaço muito grande, então ela realmente ela teve que sobreviver a tudo isso que aconteceu. E então aí eu tive uma intuição. Eu falei, traga aqui uma carta, mesmo eu sabendo que aqui é o pai dela, né? Eu falei, traga-se uma carta que represente um homem que você agora queira que venha e que fique ao seu lado. Você se assume, né? Porque aqui eu fiz a frase, vocês me assumiram e agora é comigo, eu me assumo. Eu me assumo na força da minha vida, com tudo que eu passei, de bom e de não tão bom. E eu disse, traga agora um homem que represente uma força que possa estar ao seu lado. E ela trouxe essa força. Nessa egrégora aqui, é uma egrégora muito de um homem que tem uma questão muito psíquica. E eu falei assim, bom, ainda não é essa pessoa que ela agora chegou no ponto exato. Esse é o pai dela. Então eu fiz ela olhar para esse homem e dizer assim, né? Pai, eu busquei muito você em todos os homens que eu já tive relações. Em todos os homens eu conheci um pouco de você. Eu conheci um homem que é canalha, um homem mulherengo. Eu conheci o homem que é trambiqueiro, o homem que só tem interesses próprios. Eu conheci vários tipos de homem, cada um tinha um pouco de você. Agora, Pai, eu não preciso mais sustentar esse desejo de ter você me assumindo. Eu devolvo você para tudo que você quis ser e precisa ser. E busco agora na minha vida alguém que venha dentro da minha energia. Porque você já me deu o suficiente. Você me deu a vida. Agora é comigo. E eu pedi para ela trazer uma outra pessoa que pudesse estar com ela numa vibração desse ser que ela é agora. E não mais buscar nos homens as dores psíquicas, as dores emocionais, o abandono materno do pai, da mãe, para poder estar perto do pai. O pai já está com ela na genética e deu o melhor, deu a vida. E eu fiz ela dizer, né? Ficar distante de você amorosamente, isso fará muito bem para mim. E assim é mais uma história sistêmica que eu conto para vocês, gente. Um grande abraço, curtam, comentem e divulguem esse canal e esse quadro aqui no meu Instagram. Um grande abraço. Tchau, tchau.